Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Valiosa que Rubis. O podcast que vem para trazer para você um conteúdo precioso que vai te ajudar aí na sua trajetória, na sua jornada de transformação como mulher. E hoje nós temos um tema muito valioso. Hoje nós vamos falar sobre as recompensas da mulher que vive na presença e busca a conexão diária com o Pai. Eu estou aqui com a minha parceira, Priscila, que vai trazer mais da palavra de Deus sobre esse tema. E nós temos como convidada hoje a pastora Adriana, que é mãe, esposa e líder do Departamento de Família da Assembleia de Deus Catedral, juntamente com o esposo. Ou seja, já tem esse trabalho aí de longa data com as famílias, com casais, e vai trazer hoje para a gente, vai enriquecer aqui o nosso conteúdo. Seja muito bem-vinda, pastora. Vou passar aqui a palavra para Priscila, trazer hoje qual é o nosso embasamento da palavra de Deus sobre essa temática, e com certeza a pastora Adriana vai enriquecer muito aí esse nosso bate-papo hoje. Pastora, eu queria iniciar a respeito de Maria, né? A Maria, ela teve uma grande recompensa no momento que a palavra fala que ela escolheu a boa parte em ouvir a palavra, e a sua irmã não. Ela escolheu em buscar o serviço, está pronta ali para servir. E Jesus, naquele momento, ele chamou a sua atenção falando: Marta, Marta, por que preocupastes? E é isso que nós temos que falar para as mulheres de hoje em dia, né? Sobre estarmos atentas à ligação com o Pai, à conexão diária com o Pai. Já quero agradecer aqui o convite, me sinto honrada em estar aqui participando com a Roberta, com a Priscila, é um prazer. E vamos discorrer aí, mergulhar na palavra. Esse texto é tão tremendo que eu estava meditando nele essa semana. As coisas de Deus não têm coincidência, né? E uma coisa que me marcou, quando eu estava lendo, até um escritor, ele disse o seguinte: é bem possível que Marta estivesse, se Marta estivesse ao lado de Jesus como Maria, a mente dela não estaria com Jesus. Porque é muito forte essa questão da conexão com Deus, né? Hoje a gente vive uma sociedade acelerada, cheia de atividade, a gente não tem tempo, né? É tão assim, é algo assim tão absurdo, porque a gente tem tanta facilidade e ao mesmo tempo a gente não tem tempo. E Maria escolheu a boa parte porque a mente, o coração dela estava mergulhado ali. Ela queria, acho que, tomar, beber, se aconchegar ao colo do mestre, né? Então é uma passagem que mexe muito comigo, porque isso é diariamente, Priscila. Eu acredito que isso é diariamente. A gente estava conversando um pouquinho antes. Nós, mulheres, a sociedade, qualquer pessoa, a gente se enrola com as coisas do dia a dia. A gente, às vezes, busca outras coisas e a gente começa a fazer as coisas mecanicamente. A gente não percebe o que nós estamos fazendo. E aí, as coisas de Deus, de buscar a Deus, a vontade de Deus, o propósito, né? É como a gente falou, a gente conserta um lado, mas estraga o outro. E essa é a minha maior preocupação hoje, né? A gente ministra para casais, para famílias, para as mulheres, e às vezes a gente vê que as mulheres realmente elas estão estando presente, mas não estão usufruindo da presença, daquela calma, da tranquilidade, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Gente, é impressionante, assim, eu vou ficando emocionada, porque eu estou vivendo no processo, como eu já falei aqui várias vezes para vocês, né? E é muito lindo você saber que é Deus que está aqui falando. Nós não combinamos nada. Aqui eu falo, né, Priscila? Eu falo, gente, isso aqui não é nada de negócio de coaching, não, isso aqui é um bate-papo, é um testemunho, e para trazer mesmo essas experiências, essas vivências, né? Porque foram com essas vivências que eu também comecei o meu processo de transformação. E você já trouxe logo esse embasamento bíblico. A pastora já falou aqui que estava meditando nessa palavra recentemente. E eu terminei de ler um livro na semana passada.
Como ser Maria no mundo de Marta. Que benção. E fala exatamente sobre isso. E olha como são as coisas de Deus, tudo conectado, né? A conexão, quando você está na busca, quando você está na presença, ele conecta tudo. Então, assim, a gente não preparou, não conversou antes, não tem nada ensaiado aqui, é mesmo do nosso coração, da nossa vivência. E esse livro, ele foi, assim, também um divisor de águas na minha vida, porque ele trouxe esse conhecimento. Eu, totalmente Marta, né? Totalmente Marta, nesse mundo louco, né? Nunca tem tempo, e quando vai fazer uma coisa ali mecânica, você tem que fazer o devocional, tá bom, você vai lá, lê tudo, mas você não procura compreender, entender, se conectar, orar, né? Eu comecei fazendo como algo, não, eu tenho que fazer isso aqui, se eu quero isso para minha vida agora, eu tenho que fazer isso aqui. E tudo bem, no começo pode ser que seja assim, né, pastor? Eu acho que até porque é uma jornada de conhecimento, de entendimento. E quando você começa a buscar esse conhecimento, você entende o quanto Marta perdia, né? E o quanto Maria transbordava. Porque você estava ali de corpo, alma, espírito. Maria estava lá assim, aos pés de Jesus. E Marta sempre preocupada, eu acho que é a mulher atual, né? Em dar conta de tudo. Aí você tá lendo devocional, preocupada, você tem que fazer o café da manhã, que você tem que sair pro trabalho, que o fulano tem isso, fulano tem aquilo. E você não consegue absorver. E eu acho, hoje, eu acordo 5 da manhã para fazer o meu devocional, porque ali é o meu secreto. E foi começando essa prática que eu comecei a conseguir ser mais Maria e menos Marta. Então, olha como são as coisas de Deus, né? E essa busca, conexão diária, né? Como a Roberta está falando aqui, que levanta 5 da manhã, eu creio que ali é um momento, é um altar de adoração ao Senhor. A palavra fala sobre isso, né? Que Samuel, ele ia para outros lugares, mas ele voltava para Ramá, onde estava o altar de adoração ao Senhor, para estar sempre ali buscando essa conexão com o Senhor, né? É uma coisa interessante que a Roberta colocou, é a questão de que no início tem que ser, sim, intencional, botar relógio, marcar, eu até brinco. Às vezes, assim, logo no início, eu era ainda assim, jovem, né? Eu fui criada na igreja, meu avô é pastor, então eu costumo dizer assim que eu ainda estou me convertendo. Eu conheço, meu Deus, eu conheço a Jesus e cada dia mais eu me converto. Mudo a minha postura em relação à grandiosidade, ao sacrifício dele. Mas eu fui criada na igreja. E aí você tem essas, na verdade, essas... são atitudes, né? O seu dia a dia precisa estar conforme a palavra de Deus. E eu precisei realmente, na minha época de adolescente, pontuar. Não, como você falou, era 5 e pouco, eu tinha que acordar. E eu, na época, eu era adolescente, jovem, eu falei, não vou sair, não vou pisar. Era quase uma superstição, sabe? Eu não vou pisar, porque eu tenho que ler a Bíblia na minha cama, porque eu entendi que eu não poderia começar o meu dia sem ouvir a palavra de Deus, né? E quando a gente só abrindo um pouco, porque esse é o objetivo da Roberta, ela deixou isso bem claro, da gente instruir, né? E eu sempre falo para as meninas, né? Quando a gente está num curso de mulheres, quando a gente está tendo a oportunidade de conversar com as mulheres, é que a gente não pode esquecer de beber direto da fonte. Eu acho maravilhoso, eu tenho devocional, tem alguns escritores assim que eles têm os devocionais diários que te confrontam, mas a gente não pode esquecer a leitura da palavra, da vida. Sabe? É você ter o método, a metodologia mesmo de pegar a palavra de Deus, né? E algumas situações, Senhor, eu quero ler sobre ira. E a gente tem que aproveitar a tecnologia, né? Vai no chat GPT. Ira, eu tenho que ler, eu preciso mudar o meu comportamento em relação a isso, né? Olha, eu lembro uma época na questão de você ser doadora, né? Então, você precisa viver se preocupando com os mais pobres, e tem algumas pessoas que têm algumas, né? Eu não dou, se me pedir na rua, então são coisas pequenas, né? Mas só para poder exemplificar. Então, a gente precisa
conhecer da fonte. Porque se eu pego um conhecimento, por mais que eu busque, eu tenha, né, a presença do Senhor, mas é diferente de você beber direto da fonte. Uma coisa é eu pegar a água, colocar e entregar. Outra coisa é beber da fonte. Então, isso é muito importante. Às vezes, no início, vai ficar cansativo, vai dar sono, mas seja metódico. E uma coisa interessante, leia a palavra de Deus assim, se você ficar no mesmo versículo uma semana, fique, porque como Deus ele fala conosco numa palavra. De várias formas, né? Eu acho de várias lindo. formas. Agora, pastora, nós conversamos, né, antes, numa outra oportunidade, a senhora me contou um pouco da sua história, né, e é uma história muito inspiradora, porque eu vejo claramente, né, não tem como a gente não fazer essa observação, né, de quem vive ali na presença durante uma vida inteira, como a senhora falou, cresceu, teve o privilégio, eu posso dizer assim, né, de já crescer num lar cristão, né, de já crescer vendo os exemplos, né, na busca, aprendendo, como isso é precioso e valioso, né? Eu acho que isso é o que eu busco hoje passar para minha filha, por exemplo, para que ela não, eu digo, né, bata tanto cabeça quanto eu bati, para poder chegar até aqui. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque a senhora tem um casamento bem-sucedido, né? A senhora já está há muitos anos casada, filha já casou, né, recentemente. Então, agora eu sou sogra. Agora é sogra já. Então, assim, a sua trajetória, a senhora considera uma trajetória diferente pelo fato realmente da senhora ter sido uma mulher que seguiu ali conforme a palavra, que seguiu ali realmente nos ensinamentos cristãos? É muito interessante você falar isso, Roberta, porque às vezes a gente tem a impressão de que o fato de ser criado, é claro que isso faz uma grande diferença na parte de conhecimento, de tudo. Mas a gente precisa ter uma outra visão. Principalmente, eu chamo muita atenção desse grupo. Você que foi criado na igreja, você tem uma grande responsabilidade. Né? Quando era criança, era crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Né? Existem pessoas que vivem uma realidade dentro da igreja, uma incoerência, que vive uma realidade dentro da igreja e fora. Então, eu costumo dizer que eu precisei me converter depois. E às vezes até casada mesmo. Porque, como eu falei, é uma bênção, né? Porque eu me converti, não porque eu estava frequentando a igreja. E essa é a diferença, É como, por exemplo, a gente diz assim, eu levo meu filho para a igreja. Eu criei meu filho levando para a igreja. Não era isso. Você tinha que ter inculcado a palavra do Senhor no seu filho, na sua filha. E hoje eu preciso viver a minha vida com atitude. Então, eu tenho 30 anos de casado, para a glória do Senhor, mais 4 anos namorando. E a gente até brincando, né? A gente foi ministrar esse final de semana, eu virei para ele e falei assim, eu acho que vai dar certo o nosso casamento, né? A gente está com 30 anos, mas é todo dia. E eu vou dizer assim, não pelo mérito nosso, hipótese alguma, não porque eu fui criada na igreja, não porque, né, ele se converteu depois. Eu fico brincando que na época, quando a gente se conheceu, era da Assembleia de Deus. Então, você imagina a Assembleia de Deus há 35 anos atrás, né? E ele tinha a oportunidade de congregar numa igreja batista, que era muito mais aberta, uma igreja, enfim, várias outras denominações. E aí, o dia que ele foi visitar a nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, a igreja de Madureira, ela tem uma escadaria muito linda, e eu estava no pé da escadaria, sabe? Aí eu falo para ele, foi nessa hora que você olhou que era ali que você tinha que congregar. Mas assim, ele se converteu, a gente conheceu e tudo. O namoro foi uma bênção, mas quando a gente casa, são duas realidades totalmente diferentes. São duas vidas que foram criadas de formas diferentes, que pensam diferente. Ainda tem a questão espiritual, porque ele se converteu e eu já era criada na igreja. Então, isso traz muito choque. E eu costumo dizer, esse sucesso que você falou é a misericórdia.
mas eu vejo assim, é porque eu temo o Senhor, né? Tem um texto, Ezequiel, Jeremias fala muito isso, acho que é Jeremias 31, 33, ele fala assim, que quando o Senhor ele vai entrar no nosso coração, vai entrar de uma forma tão profunda que você não tem outra alternativa. Então, assim, a conversão, né? Você mudar porque a conversão é mudar de posição. Quando você se converte, você só tem olhos para o Senhor. Então, ao invés de eu querer fazer a minha vontade ou ficar de implicância com meu marido, eu falo, não, meu filho, me perdoa. Eu posso até estar errada, sabe? Ou eu posso até estar certa, não importa. Porque a minha preocupação é não desonrar o meu Deus, não é entristecer o Espírito Santo. Então, esse sucesso, esse casamento abençoado, a gente sempre fala isso no aconselhamento, tem que realmente ser nova criatura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso aí. A palavra fala a respeito disso, que o temor do Senhor... É muito bom a gente ouvir isso, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai refletir depois. Eu falo, né? Toda palavra que eu recebo, que eu escuto, tudo que eu estudo, eu passo dias refletindo sobre aquilo, né? Porque tem muita coisa, é muita informação, e para a gente colocar em prática é um passo de cada vez. Mas quando a senhora fala isso sobre a misericórdia, esse é o segredo. E hoje eu tenho esse entendimento que eu não tinha. Mas o seu casamento, 30 anos de casamento, uma família, tudo. Claro que teve desafios, como a senhora falou. Claro que não é assim. As pessoas pensam que é um passo de mágica, Mar de rosas. Um mar de rosas. Não é, mas quando tem a presença, e eu acho que nós mulheres temos muito essa responsabilidade, não que os homens não tenham, mas hoje eu entendo a nossa responsabilidade, porque esse podcast, mais valiosa que rubis, é porque a gente é tão preciosa, a gente não entende muitas vezes que Deus, quando eu começo a estudar, eu vejo assim, Deus, como o Senhor nos ama, o Senhor criou a mulher com essa responsabilidade de dar frutos, de multiplicar gerações, e a gente tem um papel tão importante que muitas vezes a gente não entende qual é o nosso propósito, e é aí que está o problema muitas vezes, né? E quando a senhora fala, foi pela misericórdia, foi pelo meu temor ao Senhor, hoje isso é claro para mim, e eu espero que um dia isso seja claro para você, porque tudo vai fazer sentido. Então, a vida bem-sucedida não está relacionada necessariamente à prosperidade financeira, à autoridade, a poder, a nada disso. Mas eu creio que Deus fica muito feliz com uma família bem-sucedida, porque é o maior projeto dele. Eu acho que é onde a gente mais vê o testemunho do agir dele, né? Aquele texto que Jesus fala, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Não que a família não é cruz, mas assim, a gente precisa se negar em muitas vezes, né? Obediência, né? Obediência. A gente costuma dizer no livro de Efésios, né, quando a gente vê por esse viés, né, dentro da família, o livro de Efésios, a gente costuma dizer que Efésios tem que fazer sentido na família. Quando Efésios faz sentido na família, você tem uma igreja forte. Fortificada. Porque, e é tão interessante que quando você vai ali, né, você que falou que vai ficar mastigando, então vai, estuda o livro de Efésios. Você também aqui, estuda gente, Efésios. Eu estou com a caneta aqui. Vocês também vejam o podcast com a caneta na mão e um papel, que é para vocês poderem estudar depois. A gente vai vendo ali Paulo falando, antes de falar sobre os deveres conjugais, que é aquela crise, né? Mulheres, sede submissas, né? O homem... Ele diz assim, suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E outros textos ele vai falando sobre amor e tudo. E logo depois que ele fala dos deveres domésticos, né, homem, mulher, enfim, ele vai falar da batalha espiritual. E a gente usa, né, eu e meu marido, nós já ministramos sobre esse tema, que... existe uma batalha espiritual que a gente vê muitas pessoas usando o texto, né, porque é o texto que Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a gente traz isso para dentro do casamento. Quando você olha as armaduras de Deus e pensa na família, você vê, verdade, tem que ter transparência, tem que ter fé, tem que ter a palavra. Então, a batalha espiritual começa dentro de uma família quando Jesus não é o centro. Exato. A gente fala constantemente, olha, primeiro milagre de Jesus,
casamento. Transformou a água em vinho. Segundo milagre, se você olhar também, acho que é em João, capítulo 2, foi também numa casa. Foi o filho lá daquele homem precisando de milagre. Então, Jesus é o quanto isso é importante. E só fechando isso que você falou, que é muito sério, desse poder, né? Eu costumo dizer, Jesus, nosso Deus Pai, já empoderou as mulheres há muito tempo. Desde que nos criou, Desde que nos criou. E é tão forte a palavra, né? 2 textos que a gente precisa, assim, mastigar e ver. A mulher sábia edifica a sua casa. Aí você para, edificar. Caramba, tem um fundamento, tem que fundar ali. A rocha, que é Jesus, a palavra fala sobre isso, né? Edificar não é você colocar alguma coisa, né? Edificar. E aí ele diz assim, com as próprias mãos. Aí vamos voltar lá na Marta? Vamos. Tantos afazeres com as mãos que a gente esquece de edificar segundo a palavra do Senhor. Né? Então, em nenhum outro versículo da Bíblia diz que o homem ele vai destruir a sua casa. Sim. Olha o peso, né? Esse poder que Deus nos dá de edificar. Em contrapartida, o homem, se ele não trata a esposa dignamente, a oração dele não passa do teto. E tem muitos homens, eu costumo dizer, existem muitas famílias paralisadas, projetos não são deslanchados. Você vê assim, gente, mas podia. Vamos orar, porque talvez exista ali alguma coisa que precisa ser colocada diante do Senhor. A mulher precisa ser honrada, sim. A mulher precisa ser tratada com dignidade. E então, assim, esse poder que a mulher tem é muito forte. Muito forte. Mas isso a gente tem que ter os olhos voltados na palavra de Deus, como a gente falou no início. E eu estava falando para a Roberta hoje a respeito de posicionamento, né? Porque muitas vezes é difícil a gente estar encorajando a mulher para ela se posicionar dentro da tua casa. E é lindo, né? Porque lá no livro de Esther fala a respeito disso. Mas Mordecai que encorajou para que ela salvasse o seu povo, né? E muitas vezes as pessoas ficam tão fixadas na história da Esther, não tem alguém atrás que está te encorajando para que você, vamos lá, eu estou junto contigo, eu estou intercedendo pela sua família, né? E isso também é importante. A amiga tá ali, olha, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. É importante isso. E ela levantou todo mundo para orar. Levantou todo mundo para orar. E só aproveitar, né? Eu sou apaixonada pela Bíblia, então você fala qualquer texto assim, meus olhos ficam assim brilhando. Nesse texto de Esther, existem muitas mulheres deslumbradas. Sim. Esther, ela estava deslumbrada, tanto que o tio dela, olha só, ela era judia. Sim. Então ela sabia o que significava pano de saco, mas ela não quis nem receber. Ao invés dela entender que precisava se humilhar para que alguma coisa acontecesse, ela não quis até. Aí depois, assim, Deus tem misericórdia, sim, né? Sim, sim. Aí o tio dela, filha, olha só, é nesse momento que você foi escolhida. É o orgulho, né? Eu penso que, pela minha vivência, né, pelo que eu passei, a gente é muito Marta nesse mundo louco, porque a gente é muito individualista, né? Por mais que Marta estivesse ali para servir, eu entendo que ela também estava pensando em impressionar, né? Porque, assim, uma coisa é você servir ali do coração, outra coisa, eu preciso impressionar Jesus. Mas Jesus não queria ser impressionado, ele queria ser ouvido. Né? Então, às vezes, quando você fala do deslumbrada, eu era uma mulher deslumbrada, né? Que achava que não, como assim? Eu não tenho que ser submissa, né? Eu não tenho que aceitar coisa alguma de homem. Então, aquela coisa do feminismo enraizado, enfim, toda aquela história que a gente já até falou um pouco aqui nos episódios anteriores. Então, quando a gente entende que a família, que o casamento, ele é o cordão de 3 dobras, tudo muda. Eu vi tudo mudar, eu vi tudo transformar. Eu já falei aqui, eu não me lembro, não me recordo, né, se eu já contei um pouco para vocês da minha história, mas eu já tive outro relacionamento, outro casamento que não tinha a presença de Deus. Não funciona. Não funciona. É o ego que fala mais alto, é a vaidade, é a individualidade, é o orgulho. Onde não tem a presença de Deus, não funciona. Isso é fato. Eu vejo hoje pessoas próximas, casamentos se desfazendo, né? Como já aconteceu comigo, relacionamentos ruins, relacionamentos.
não tem Deus. Meu esposo fala muito assim, ele veio de um relacionamento anterior também, e ele fala muito que uma vez teve uma profecia na vida dele, né, de alguém que falou, aqui tem prosperidade financeira, mas não tem Deus nesse lado. Então, a gente entende, hoje eu entendo que sem Deus nunca vai funcionar. E essa busca dessa mulher que vive na presença, que busca diariamente por Deus, esse é o nosso papel e nosso propósito, né, dentro de casa. Nós vamos ter homens mais fortalecidos, né, nós vamos ter homens melhores. Hoje eu vivo isso na prática, né? Eu intercedo pela minha família, eu busco ser melhor pela minha família, né? E eu tenho também a contrapartida, eu tenho um esposo que me honra, né? Que aprendeu isso também ali ao longo da nossa jornada, nós estamos aprendendo junto, e a gente vê o quanto isso tem feito diferença dentro da nossa casa, do nosso lar. E assim, por mais que eu diga, nunca vou fazer entender o que significa isso. A alegria, a paz, a tranquilidade. E eu tenho estudado, tenho até... Tô aqui, eu sempre ando, né, com um livro, porque eu tenho feito muitas leituras, além da palavra, claro, né, mas eu acho que pra gente também que tá começando, ajuda muito, porque às vezes a Bíblia, a gente tem dificuldade, né, de ter ali o entendimento, a gente tem que ler 1, 2, 3 vezes. E aí eu tô lendo esse livro que eu já até falei nas minhas redes sociais, que é o Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Gente, que transformação que minha família tem visto dentro de casa. E eu queria que a senhora falasse também, pastora, um pouco sobre essa questão da nossa responsabilidade, que é aí onde eu quero chegar, né? Do propósito da mulher. A mulher, ela que dita a atmosfera da casa. E eu entendi isso. A minha casa sempre foi agitada, estressante, todo mundo de mau humor. Eu, principalmente, eu era aquela mulher que, assim, na rua, super simpática, super alegre, super solícita, mas chegava em casa, eu queria despejar Caos. todas o meu estresse, a minha raiva, a minha ira, dentro da minha casa. Que era o primeiro lugar onde eu devia ser a melhor pessoa. E eu não tinha esse entendimento, né? Assim, aqui é minha casa, eu posso ser do dia que eu quiser, não tenho que ficar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo sala, fazendo a social, E eu entendi o quanto eu tornava a atmosfera da minha casa terrível, né? Todo mundo com medo, todo mundo com receio. Ai, meu Deus, acordou, tá nervosa, tá assim, tá assim. Gente, como isso é ruim. E quando eu comecei a mudar, e foi a partir ali das madrugadas, na presença do Senhor, que Ele começou a trabalhar em mim. E eu pedia muito para isso. Eu falava, Deus, me transforma. Senhor, me transforma no meu íntimo. Senhor, eu quero exercer os frutos do Espírito, coração, Senhor. E eu agir como o coração de Ana, né? Assim, sabe? Naquele desespero mesmo. Eu falava, Deus, eu não quero. O Senhor sabe que eu não quero ser assim. O Senhor sabe que quando eu sou assim, eu fico triste depois. Por que eu fiz isso? Por que eu não me controlei? Por que eu não tive... E aí eu entendi que é só na presença, nessa busca dessa conexão. Então hoje, claro, eu ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas eu estou muito feliz com os passos que eu já dei, né? De conseguir hoje ter o autocontrole, um pouco mais de autodomínio, né? De não me estressar com coisas pequenas, né? De ter mais sorrisos para minha família, para o meu esposo, para minha filha, de tornar o ambiente mais leve. E é incrível, gente, que até a cachorrinha lá de casa, que estava para me deixar louca, até ela tá diferente. Fica mas eu penso assim, quando a gente muda, tudo muda, mas é por isso, né? Quem tem, quando a gente entende que a gente tem que mudar, porque a gente sempre espera que o outro mude, né? A gente quer que o outro, a gente sempre fica assim, não, ele é assim, mas ele vai mudar. Mas não mudou. Peraí, será que não sou eu que tenho que mudar? E isso é um ponto, assim, bem firme dentro da mudança do lar. É uma coisa que você falou da oração de madrugada, né? Eu brinco muito com as meninas. Eu digo assim, se acordou com vontade de ir ao banheiro, dobra o joelho e ora. Já aproveita. Já aproveita, né? Porque você vai precisar. E se você acordar de novo, você continua orando. Nós temos muitos desafios. Eu costumo dizer que a mesma voz que ficou lá no ouvido de Eva é a mesma voz que continua hoje no ouvido das mulheres. E como você também, né, apesar de eu ser criada na igreja, né, 30 anos de casado e tudo mais, a gente travava muitas guerras dentro de casa, eu e meu marido. Eu costumo dizer que meu pai
Eu conversando com a minha irmã esses dias, a gente dizia isso, né, quando na época da adolescência, ele dizia assim, não quero filha minha dependendo de homem algum. Então, assimilei, não quero filha minha dependendo de homem nenhum. E eu fui criada na igreja, mas precisava ter uma intimidade com esse Deus, entender o que esse Deus quer de mim. Então, quando eu me casei, eu tinha meus projetos, eu tinha meus sonhos, né? Eu fazia uma faculdade lá no Rio, o UERJ, a gente já estava assim, tá tudo encaminhado, já estava trabalhando lá e eu tinha todo um projeto. E aí você casa e você tem que lidar com o que a Bíblia diz sobre submissão, né? Você falou aqui dessa questão do feminismo. Nós, mulheres, precisamos realmente aprofundar na palavra de Deus e entender o nosso papel e aquilo que, né, esse termômetro tem que partir de nós, né? Eu até lembro de uma palavra que é o termostato, né? O termostato é que dita tudo. Lá fora pode estar frio, mas dentro de casa você coloca o termostato, então a gente tem que ser esse termostato que vai colocar. E, de fato, quando a gente está em competição com o marido, porque a gente acha que a nossa profissão é mais importante, quando a gente acha que o nosso pensamento, né? Só o fato, coisa pequena, simples, dobrar uma toalha, roupas espalhadas pelo chão, às vezes alguma outra coisa, mas eu costumo dizer que a gente se acha muito aquela azeitonazinha da empada, perfeitinha, né? Você se acha maravilhosa, você aprendeu porque a sua mãe te ensinou desse jeito, você tem que ser desse... Todo mundo está errado, só você está certo. E eu era muito assim. Então, ele tinha que se adequar. E eu vejo que exatamente é isso. É a mulher, quando ela se posiciona dentro de casa e dita essas regras para o mau uso, é que realmente o negócio começa a desestruturar. Então, né, nos nossos embates, eu tive que vir para o joelho, para a palavra. O Senhor precisou mudar a trajetória, né? Eu me lembro que a gente estava namorando ainda, noivos, a gente fez um curso de noivo, e a primeira coisa que eu lembro de ter falado que foi, a gente ficou meio chateado, né? Eu falei, não, meus filhos vão estudar integralmente. Como assim? Aí eu falei, eu vou trabalhar. E aí a gente começou no namoro. Por quê? Porque eu tinha essa visão de ser independente. E essa é a voz da bendita serpente dizendo que a gente tem que ser independente. E aí Deus fala assim, olha, a mulher, ela é uma auxiliadora idônea. E eu digo assim, depois que Deus trabalha, Deus vai, né? Às vezes ele vai modelando, às vezes apertando. E quando a gente entende que a gente é auxiliadora, porque agora não é minha missão. A submissão é isso. Eu estou sob uma missão de levar o meu marido onde ele quer, onde ele deve chegar. Exato. Porque se ele, como cabeça, o comandante dessa embarcação, o chefe dessa família, a autoridade, se ele chegar onde Deus quer, olha, eu vou ficar aqui, só dormindo. Exatamente. Então, isso é muito importante, sabe? Esse posicionamento da mulher na palavra, no estudo. E o poder da oração, né? Eu vivi uma situação esse final de semana que sábado meu marido estava reclamando de formigamento na mão, quando ele acordou. Mas eu sou bem atenta com relação a isso. Qualquer coisa que ele fala, opa, vamos fazendo as coisas dentro de casa, mas vamos orando, né? E no domingo a pressão subiu. Aí eu falei, você vai ficar quietinho e eu vou começar a interceder por você. E fui intercedendo ali por ele quietinha. E quando chegou hoje, pela manhã, eu não conseguia orar outras coisas a não ser obrigada a Jesus. E eu não estava entendendo aquilo, o porquê que eu... Senhor, aí finalizei e fui para a Bíblia. Eu falei, Senhor... Parecia que assim, não era eu, né? Estava só obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus. E hoje pela manhã, entrando no carro, indo trabalhar, né? Eu tive a recompensa. Que ele falou assim, esposa, eu já estou bem. A mão não está formigando mais, a pressão está ótima. Obrigado pelas suas orações. Sobre a recompensa da mulher. Da mulher que ora. Assim, cada testemunho, cada história que a gente escuta a respeito disso é uma bênção, né? Edifica, porque você vai entendendo mais. Hoje eu entendo. E assim, é um poder que Deus nos deu. Porque isso é um poder, né? Deus te ouvir, você ser um ser, uma filha
que Deus quer só que você converse com Ele, que você fale com Ele, que você seja direcionada por Ele, né? E quando isso acontece, aqui o tema de hoje fala assim, as recompensas, né, da mulher são inúmeras. Hoje, assim, no meu cotidiano, na minha rotina mais simples, nas coisas mais simples de um café da manhã à mesa, com todo mundo sorrindo, conversando, brincando, gente, isso é valiosíssimo. É precioso demais. E isso só acontece se você tiver ali a presença de Deus. Eu até falo assim, eu acordo às 5 da manhã, vou lá, faço a minha oração. Faço devocional, leio a palavra, leio um pouco do livro, aproveito ali aquele silêncio da quietude, casa, né? A quietude que é maravilhosa para ajudar nessa conexão, né? Em você estar ali como Maria aos pés de Jesus ali naquele momento. Então é maravilhoso. Eu confesso que nesses dias de muito frio, eu volto um pouquinho para cama. Quando eu não tenho já um compromisso na sequência, eu volto um pouquinho para cama, porque eu tô morrendo de frio. Mas ali, enquanto você tá fazendo, é tão gostoso, é tão bom. E aí, quando todo mundo, a casa tá acordando, tá todo mundo acordando, então é tudo mais leve, e o dia vai transcorrendo, né? Esses dias teve um episódio, porque a gente tava em Goiânia e tudo, e a minha filha botou o meu celular para carregar, e só que ela não conferiu se estava carregando, pegou o meu carregador emprestado, eu falei assim, não, então bota no meu, que estava mais perto dela e tal, e ela não reparou que não estava carregando. Quando foi de manhã, eu tô assim, gente, mas eu acordei cedo e o celular não toca, o despertador não toca. Falei, então deve ser muito cedo. Eu não quis levantar, porque tava frio pra ir ver no celular. E ficou. Aí chegou a hora, meu esposo acordou, quantas horas? Ele, 7 e pouco. Eu falei assim, meu Deus. Aí sabe quando você já vai naquele ímpeto de, eu não acredito. Aí você para, respira, eu levantei. Já tinha dado aquela, já deixei todo mundo apreensivo. Aí eu fui ao banheiro e falei, Senhor, me ajuda, me dá o controle. Eu não vou estressar por causa disso, que besteira. Voltei, então, vamos. Mãe, desculpa, tudo bem, tá tudo bem. Da próxima vez você presta mais atenção. Se fosse em outro momento, mas por quê? Então, assim, a gente seguiu o dia, porque eu poderia ter estragado aquele dia, que era para ser um dia feliz, um dia bom, da gente, né, passear, curtir ali. E o meu estresse, como várias vezes já aconteceu, e não sei se você, mulher aí do outro lado, se identifica, se você parar para perceber, a gente dita o modo do dia, de como vai correr o dia. Exato. Às vezes, você falou uma coisa muito séria, essa resposta da mulher. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, poxa, a gente foi para o shopping, era para ser um dia legal. Às vezes, a gente saiu para um restaurante que a gente queria ir, mas chega na hora, um negocinho sai, né? A gente é muito controladora. Esse é o problema. Esse desejo nosso de ser independente, né, que guerreia, e esse controle que a gente tem que entregar ao Senhor e nos moldar conforme a palavra dele, é isso que nos faz. E essa questão também da gente querer, assim, vamos admitir, gente, a gente tá aqui para se rasgar mesmo, para confessar pecados e tudo mais, porque eu acho que é essa a ideia, né, porque às vezes as pessoas se colocam principalmente quando a gente vai falar da igreja, de Deus, as pessoas se colocam muitas vezes num pedestal, ou muitas vezes nós a colocamos, elas nem colocaram, mas a gente pensa, eu acho que assim, a conversão de muitas mulheres e de muitas pessoas, eu falo porque eu já estive desse lado, está muito relacionada ao fato de nós pensarmos que a vida, para ter uma vida com Deus, nós já temos que estar perfeitos, nós só somos dignos a partir do momento que a gente já tiver numa evolução muito grande. E não é. Deus é tão misericordioso que ele aceita a gente com todos os nossos defeitos, nossos pecados. Ele só quer um coração quebrantado, disposto, né, a melhorar, a evoluir. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Deus, estou aqui, Senhor, faz a tua obra, né? Faz a tua obra. Então, assim, esse pedestal que a gente pensa que as pessoas têm que estar, não é a verdade, não é a realidade. Então a gente está aqui mesmo, para falar das fraquezas também, né, da realidade de vida, nós somos humanos, né, mas o que a gente quer deixar muito claro aqui é a importância da presença de Deus, né, do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, já, né, declarando aqui o nosso pecado, pelo menos eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, a gente quer sempre ter razão. Com certeza. A gente quer sempre ter razão.
Então, muitas vezes, ele no ímpeto, eu sou uma pessoa, eu era, não sou mais, em nome de Jesus, uma pessoa muito reativa. E isso é muito ruim porque gera esses conflitos. Às vezes saía, como você falou, né? A gente ia com um passeio, era para ser tão bom. Eu saí para jantar com meu esposo, aí um assunto, uma coisinha, já acabaram. Você volta para casa, Pesado. né? Pesado. Olha como a gente tem esse poder. E eu vejo assim a história de José, né? Às vezes nós casadas estamos como menina. E Deus, assim como ele fez na vida de José, ele esticou José para que ele se tornasse um grande homem. Então eu quero falar para as mulheres hoje em dia que permita o processo do Senhor, permita ser esticada por Deus para que você se torne a mulher que Ele quer que você seja dentro da sua casa. É verdade, nós somos muito meninas, às vezes, né, mimadas, né, queremos tudo da nossa forma e falta humildade, né, assim, eu acho que aí a gente vê uma questão do ego, do orgulho, arrogância e individualidade. O mundo de hoje, a gente vive muito na individualidade e por isso que é muito difícil duas pessoas construírem uma família, né? Ali, cada um vivendo a sua vida. Eu tive ainda é um processo para mim, né? Porque mesmo depois que eu terminei o meu primeiro relacionamento, eu passei muito tempo sozinha. Então você já tá ali acostumada com a sua vida do jeito que é. Como que você vai agora começar tudo de novo com outra pessoa debaixo do mesmo teto, totalmente diferente? Você muda tudo. Tudo que era eu, meu, agora é nós, nosso. Exato. Não é fácil, não. E às vezes a gente até brinca, né? Agora acabou, casou, já era. E é uma só carne. E a gente precisa escolher o nosso modo. A gente, né, até... Né, não fazendo aí um comercial, não com essa intenção, mas ao longo desse ano o Senhor nos permitiu escrever um livro, né, que é o Guia de Casais de A a Z. E quando a gente estava escrevendo, né, algumas letras saltaram aos nossos olhos, de chamar a atenção exatamente sobre isso, né, de ser uma só carne. Então, assim, a gente fala muito isso, né, na questão do amor, ser criança. Paulo, ele coloca isso, quando era criança, logo depois de falar do amor, quando era menino, e a gente vê o quanto que nós somos mimadas, né? Mulheres, não sejam mimadas. Quem é mimado, quem é criança é que fica chorando, reclamando, com birra. A gente precisa ser mulher madura, que abre mão. Por isso que eu falei lá, né? Negar-se a si mesmo. Né? E essa questão da gente querer fazer a nossa vontade, querer ditar as regras e depois no final diz assim, eu te falei, eu te disse... Acaba. Eu sempre falo, tira do seu dicionário essa palavra. Aí eu brinco. Às vezes eu quero esganar meu marido. Eu digo assim, Deus vai dar uma solução. Vou orar, Deus vai nos dar uma direção. Mas a gente precisa, né? Eu brinco, né? Vai profetizando. Eu sou mansa, eu sou mansa, eu sou mansa. Eu estou nesse processo. Eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher... A gente precisa profetizar. E nesse momento, né, eu vejo, porque isso aconteceu comigo, você está falando do processo, meu processo também foi assim, de engolir seco e falar, Senhor, eu vou pedir perdão, porque a palavra de Deus diz isso. Sim. Como é que eu quero viver numa comunidade cristã? E aí o irmão, o líder do departamento, o pastor, alguém, né, eu vou lá e peço perdão, ele me tratou mal, e dentro de casa eu não consigo. Né, eu costumo dizer, às vezes tem mulheres, tem homens que fazem campanhas de oração, perdoa, tá junto, mas em casa... Cada um vive a sua vida individual, cada um que se vire para viver a espiritualidade. Não existe uma só carne também na parte espiritual. Mas toda vez, né, nesse processo que eu precisei abrir mão de muitas coisas, né, matar a carne, né, que é o meu desejo, aquilo que eu achava que era correto, eu sempre falei com o Senhor, Senhor, me ajuda. Até aqui eu consigo pedir perdão, ajustar, fazer a tua vontade. Agora... se ele está certo, fala com ele. Aí eu falo, Senhor, usa qualquer coisa, usa alguém. Porque é assim que a gente precisa ver. Por isso que quando a gente traz Jesus para o centro da nossa vida, né? A Roberta falou muito isso. A gente precisa trazer Deus, tem que trazer a presença de Deus. Aí a gente vive não querendo ter razão. A gente vive para agradar ao Senhor. A gente vive não para ser feliz, mas eu quero glorificar o nome do Senhor dentro da minha casa. Amém. E entendendo o outro sempre, né?
A palavra fala, carregar os fardos uns dos outros. E o assim lar compreendeis. é a nossa primeira missão, né? Nossa O lar primeira é missão. a nossa primeira missão. Quando a gente entende isso, tudo faz a diferença. Porque é muito difícil quando esse domingo, eu estava até falando com a Priscila, né? O pastor falou muito de honra na igreja, falou ali sobre o livro de Coríntios ali, o capítulo 13 que traz, né? Isso falou muito sobre honrar. Como é difícil a gente honrar os de casa, né? Quantos milagres Jesus fez em várias terras, e na terra de origem dele, em Nazaré, ele não conseguiu fazer muitos milagres porque o povo não tinha fé nele, por ter uma certa familiaridade. Né? Então, ele não tinha credibilidade no meio daquelas pessoas. E isso acontece. É muito mais fácil honrar o profeta de fora do que o profeta de casa. Então, essa foi a palavra da semana que eu tô até agora aqui refletindo ela. Ruminando. Assim, pensando, Deus, eu preciso colocar isso mais em prática. Eu preciso honrar os meus. Eu preciso honrar sem qualquer interesse. Eu preciso honrar aquele que não tem nada a me oferecer. Né? Porque honrar, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? Honrar a quem tem hierarquia acima da sua, a quem tem algo a lhe oferecer é muito fácil, mas a honra com orgulho é bajulação. A honra com humildade é amor sincero. Né? Então isso ficou muito na minha cabeça, eu achei muito forte, porque é isso, né? Eu acho que assim, a recompensa da mulher que vive na presença é porque ela aprende a honrar o seu lar. E é a partir dali que tudo se transforma. Tudo. Né? Porque como que eu vou ser exemplo na rua se eu não sou dentro de casa? Né? Se eu não sou uma boa esposa para o meu marido, se eu não sou uma boa mãe para os meus filhos, mas eu prego uma outra realidade lá fora. Quando eu falei para o meu esposo, eu falei assim, o meu maior medo de tirar esse podcast do papel e trazer ele, eu conversava com Deus muito assim, falava assim, Deus, eu não tô pronta, porque eu ainda sou muito nova, né, nessa realidade, e eu não quero, Deus, falar de nada que eu não esteja vivendo ou praticando, né, porque eu acho que a gente precisa ter essa coerência. Tô muito longe de ser perfeita, nem vou chegar à perfeição, mas tô muito longe ainda, eu sei do que Deus espera de mim, mas hoje eu tenho muita alegria em falar que eu estou caminhando, que eu estou buscando e que eu estou dando cada passo devagarzinho, pequenininho. E a gente falou no episódio anterior, né, Pri, sobre essa questão de que Deus é paciente, Jesus, ele é paciente. Amoroso. Ele não quer que você tenha uma mudança falsa da água para o vinho, do dia para a noite, né? Não é assim, as mudanças elas não são assim, elas são processos que estão aí entremeados justamente a tudo isso, porque o casamento, eu vejo muito na palavra, muito se pregando, o casamento é a maior fonte de transformação. Sim. Porque é onde você aprende, né? E na verdade, a fazer a renúncia. Quem é o próximo, o mais próximo? Seu esposo, sim, seu filho. E é muito sério, a gente estava falando aqui sobre a questão da honra, Deus, ele é perfeito, né? E Efésios, quando ele termina ali os deveres, diz assim, olha, maridos, amem as suas esposas. Porque amar é uma coisa, né? Inclusive, esse mês a gente ministrou muito sobre o amor, né? Esse Dia dos Namorados, mês de junho e julho, né? E cada vez que a gente vai estudando, preparando uma palavra, Deus vai trazendo para a gente alguma coisa. E quando ele fala do homem amar, é porque o homem tem dificuldade em demonstrar amor. E a Bíblia fala assim, marido, não adianta você suprir com uma casa segura, com dinheiro, não adianta você suprir com alimentação, com boas escolas, você tem que demonstrar amor, porque o homem tem dificuldade. E é para a mulher, honrar o seu marido. E a gente honra, né? Eu sempre aprendi isso, a gente honra quando ele não está presente. Sim, exatamente. Né? O que nós falamos do nosso marido para outras pessoas? Exato. E às vezes a gente está trazendo a maldição porque a gente está disseminando aquilo que poderia ser bênção, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu não sei como é que é o seu marido. Profetize que ele vai ser um homem de Deus, profetize que ele vai ser um profeta, profetize. Né, já aconteceu, meu marido não gosta de ler. Você resume, coloca, vamos ouvir um podcast, isso. Vamos colocar, hoje tem audiobook, então esse posicionamento da mulher de entender que ela precisa honrar é muito forte, e honrar assim,
em todos os aspectos, né? Ela precisa, é um exercício, é fechar, é Senhor, me ajuda, né? É honrar aquilo que Deus tem, e principalmente isso, é honrar quem Ele é. Quem ele é. Às vezes por a gente controlar e a gente achar, né, a mulher antes de casar, ela tem eu brinco muito, né, tem o Shrek e tem o príncipe, né? Aí eu digo, a gente sonha com um príncipe antes de casar. O marido acha que está casando com uma princesa, mas quando a gente casa, vira o Shrek e uma Fiona. Né? Então, se o seu marido ainda não virou o Shrek... Mas é assim, porque ele vai ver o nosso lado ruim, sabe? Então, por isso que ser cristão dentro de casa, agir, né, pedindo perdão, olha, me perdoa, né? Eu brinco até em casa, hoje em dia não existe mais isso. Eu digo assim para o meu marido, volta a fita, vou começar de novo. Só os mais velhos vão entender, né? Sim. Volta, rebobina, que eu vou começar de novo, porque é um exercício. Eu preciso entender que ele tem a individualidade. A gente fala muito sobre singularidade feminina, porque a mulher é singular, a mulher tem... Mas o homem também tem. Sim. Muitas mulheres hoje vivem uma vida de escravidão no lar, porque ao invés dela abrir mão e deixar o homem ser quem ele é, ela diz assim, deixa que eu faço. Você não sabe fazer. E isso eu digo assim, irmãs, isso é um mal. Você está tornando assim, o seu marido um preguiçoso, porque... Se ele está fazendo o que você está fazendo, aquilo que ele deveria fazer, você não está honrando, porque ele vai fazer diferente. Sim. E você honra sabendo que vai chegar no objetivo que Deus quer, não que você quer, Sim. mas do jeito que ele vai fazer. E acho que esse que é o nosso maior problema, essa falta de honra, porque a gente sabe a melhor forma, a gente quer ensinar. Enfim. E honrar é a todo momento, né? É um exercício diário, é a todo momento. Você honra com vários gestos, várias atitudes, né? Eu falo que antigamente eu saía com as amigas, casadas e tudo, e era sempre assim, a roda de amiga era assim, uma para falar mal do próprio marido. Aí todo mundo fala, porque o fulano assim, porque o fulano assado, porque o fulano não faz isso, porque eu quero separar, porque o fulano não faz aquilo, tal. Eu lembro que uma vez uma amiga falou assim, eu já na minha solteirice, né? E uma amiga falou assim, eu quero me separar, não sei o quê, mas amiga, por quê? Eu achava o esposo, uma pessoa me parecia tão bacana, tudo com ela, né, e tudo. Aí ela falou assim, não troca uma lâmpada. Aí eu falei assim, amiga, faz isso não. Né? Aquela época eu não tinha o entendimento de falar, vai orar, vai profetizar. Amiga, chama o marido de aluguel, sei lá, qualquer coisa aí para trocar essa lâmpada, mas ele não é bom em tantas outras coisas, isso é tão pequeno. Então, assim, hoje eu falo, é uma coisa que eu falo pro meu esposo, que eu acho muito importante, um aprendizado que eu acho que faz toda a diferença, é uma coisa simples. Os problemas do casal são resolvidos dentro do lar, entre o casal. Hoje, seu marido começa lá a falar mal do marido. Eu falo que é aquele meme que eu acho maravilhoso que tem nas redes sociais hoje. Dessa conversa eu não participo. Isso. Que pena, meu marido é maravilhoso. Então, assim, e é mesmo. Eu tenho que admitir que realmente hoje eu posso falar isso com a boca cheia, né? É uma verdade tudo. Mas mesmo que não seja, a gente tá desonrando, né? À medida que você tá falando mal para outras pessoas, que você tá ali, ou mesmo com um comportamento desrespeitoso, você é uma mulher casada, às vezes as pessoas acham isso caretice, mas são nos detalhes que existem as brechas espirituais, né? Que aquilo ali, porque tudo que a gente fala, hoje eu entendo, tudo que a gente fala é uma profecia, por isso o poder da palavra, né? Então, quando a gente, determinadas coisas que nós falamos, naquele momento, às vezes, nem é uma verdade, mas ela acaba se tornando. Falava em Provérbios, ela fala isso, né? Ela faz o bem e não o mal. Eu acho linda quando a pastora falou em questão de honra, né, Roberto, também, né? O seu marido é conhecido nos portões. É lindo. É lindo isso, né? Tipo, lá vem ele. Ou seja, tem uma mulher por trás do que, né, o marido, né? Do marido. E quando a gente profetiza dessa forma, né? Eu acho que hoje eu falo para as minhas amigas, eu falo, não fala assim, não. Fala que ele é uma bênção. Hoje, às vezes, quando eu vou falar assim, aquela pessoa, não sei o que, eu falo assim, aquela pessoa abençoada. Né? Até as palavras você vai mudando. Isso é muito difícil. Eu tento usar hoje uma outra palavra. Esse é desafiador. Isso aqui é desafiador. É um desafio. Mas, assim, sabe, pequenas coisas, assim, que a gente faz no dia a dia já vão fazendo
toda a diferença ali na forma como nós vamos evoluindo como pessoa, como nós vamos nos permitindo aprender uns com os outros, né? Eu falo assim, eu aprendi a ser muito mais generosa com o meu esposo. E eu não me enxergava que não era uma pessoa generosa, eu me achava generosíssima, né? Eu me achava generosíssima. Quando eu vi alguns comportamentos, eu falei assim, gente, isso é generosidade? Nossa, como eu sou má. Então, peraí, deixa eu aprender, né, a ser mais generosa. Então, os relacionamentos, a gente está falando muito de casamento, enfim, porque é algo muito precioso. Mas os relacionamentos como todos, seja de amizade, seja dentro da comunidade da igreja. Então, hoje a gente precisa ter um olhar diferente, seja dentro do trabalho, né, que é também muito desafiador, o ambiente de trabalho normalmente é muito desafiador, são muitas pessoas diferentes, né, ali tendo que conviver diariamente, muitas vezes até mais do que dentro de casa, né, então é sempre um ambiente desafiador, mas quando você muda o seu olhar para a vida, quando você se enche da presença, você começa a tolerar mais, você começa a enxergar diferente, você começa a pensar, Senhor, ela não sabe o que diz, né, Deus? Sim. Ela não sabe o que diz, Senhor, abençoa, Senhor, entra naquele coração, então você começa até a ver diferente. Antes não, ai meu Deus, aquela pessoa horrível, aí você se junta com outro para fofocar, você se junta, então assim, e vai virando aquela corrente, aquele ambiente, aquele clima, aquela atmosfera terrível, mas eu acho que é isso mesmo, né, não tem outra, a gente pode falar aqui horas, mas no final eu acho que é uma coisa só, é a presença de Deus. E o quanto ela é recompensadora, né? Por mais que a gente esteja nos desafios. Sentir, né? A presença do Espírito Santo no seu lar, ver os seus frutos, né? O meu filho, ele estava falando meu esposo estava falando com a senhora que trabalha ali em casa, e ele estava falando, Chica, você tem que ler mais a Bíblia, eu leio a Bíblia. Então, assim, a gente vê os frutos, né? É uma recompensa da mulher, né? Eu sempre falo assim, quando a gente... na criação dos nossos filhos, né? Todas as vezes que a gente ia lá orar por eles, conversar com eles e pregar, a gente sempre pontuou muito isso. Eu não preciso que você seja um homem de sucesso, eu não quero que você tenha mais dinheiro, mas eu quero que você seja crente. Eu quero que você conheça Jesus. Isso que, se tem um presente que vocês podem nos dar, é serem realmente filhos de Deus. E essa percepção de quem eu sou, por que eu estou aqui, né? Eu gosto muito, Paulo, ele fala sobre constrangimento. Como eu amo esse texto. O amor de Deus me constrange. Se o amor de Deus me constrange, aquela pessoa mais atribulada, eu vou dizer, tá bom. E não é hipocrisia, é porque assim, o amor de Deus me constrange. Deus olhou para mim, né? Quando a gente vê ali em Marcos, que ele fala, Jesus falando que tudo aquilo que é ruim, né? Que ele está na mesa e os fariseus estão ali reclamando, né? Eles escribas, você come com pessoas que não lavaram as mãos. Ele diz assim, não, peraí, tudo que está aqui dentro. E quando você vai ver, é loucura, é inveja, tanta coisa ruim que tem do nosso coração. E você até falou no início, isso aqui não tem nada a ver com coach. E quantas vezes a gente vê esses livros de autoajuda dizendo, tira de dentro de você aquilo. Não, se eu olhar para dentro de mim, só tem coisa ruim. Sim. Eu preciso trazer a presença, aquele Espírito Santo que nos lava, né? Por isso que é oração diária, é o devocional, é aquele momento assim de quietude, é aquele momento de contemplação, né? E quando a gente entende que nós somos pecadores, né? Que Deus assim teve muita misericórdia, a gente consegue extravasar essa misericórdia. Às vezes a gente até pessoalmente trata mal, nós somos humilhados, mas assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque é uma mudança aqui dentro, na percepção de quem eu sou, né? De quem eu represento nesse mundo. Nós falamos no início, né? A nossa identidade de filhas e filhos do Pai Maior, né? Filhas e filhos de Deus, que faz com que a gente enxergue dessa maneira. Agora, pastora, a gente já está chegando ao fim, mas eu gostaria, será que dá para a gente resumir, a gente falar em poucas palavras o que é a recompensa, né? O que uma mulher que vive na presença, que busca essa conexão diária de que tanto nós falamos aqui, o que ela pode esperar da vida?
Olha, eu não quero aqui causar polêmica, mas eu vou dizer que a recompensa é a própria presença. Porque eu seria muito, né, muito rasa em dizer, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai chegar no final, você vai ter férias não sei aonde, seus filhos. Porque quando se trata de uma vida com Deus, é uma decisão. Né? Eu brinco, eu falo assim, olha, eu vou carregar Alexandre nem que seja amarrado para o céu, que a gente fica brincando, né? Que de vez em quando a gente tá fazendo uma palestra e a gente vive, né, uma intensa comunhão, né? Um querendo esganar o outro e a gente diz assim, não, ele vai amarrado, ele tem que me perdoar, e eu tenho que perdoar, então a gente fica brincando, mas a realidade é que a salvação é individual. Se nós não entendermos o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida, aquilo que ele fez, né? Quando a gente pensa no desprezo, na humilhação e tantas outras coisas que isso nos coloca para baixo, até dentro de casa, porque tem muitas mulheres que estão morrendo dentro de casa. Sim. Elas têm dinheiro, elas têm profissão, têm nome, têm status, mas elas estão mortas dentro de casa. Enquanto você tem mulheres que não têm absolutamente nada e são mulheres felizes, porque o lar, a casa, o ambiente familiar é prioridade. Não é lugar. Eu não estou presa em casa porque a sociedade coloca sobre mim um fardo de opressão masculina. Não tem nada a ver. Eu escolhi edificar a minha casa. Né? Seja solteira, seja casada, não importa. Seja mãe, viúva. Eu escolhi, dentro da minha casa, ser a igreja de Cristo. No sentido de colocar em prática o perdoar, o suportar, o amar. É fácil? Não é fácil. É difícil. É difícil. E muitas vezes, né, a gente pensa assim, na questão da criação de filhos. Tem filhos que foram criados ali na presença de Deus, mas hoje escolheram não servir a Deus. E eu não posso dizer para esse pai, para essa mãe, a culpa é sua. Não. É escolha, porque a salvação é individual. Então, a recompensa é você entender que nós somos amados do Pai, queridos. Ele quer transbordar na nossa vida o amor, né? Como lá em Paulo, eu não lembro qual a igreja, eu esqueci o nome, os bereanos, né, que falam, né? Que eles entravam dentro da palavra e ficavam ali vendo, né? Vamos ver se isso é isso mesmo. E eu preciso refletir Cristo. E eu acho que essa é a maior recompensa. Eu tenho paz. Eu vou dizer assim, qual é a recompensa hoje? Às vezes de abrir mão, eu abri mão de muitas coisas na minha vida, na carreira, em tudo. Mas hoje eu tenho paz, assim, a presença, como você falou, acordar leve, sabe? É claro que eu tento ser melhor do que ontem. Talvez hoje de manhã eu tenha agido de uma forma que não tenha agradado ao Espírito Santo, porque eu sou pecadora. Mas eu não posso, se eu chegar aqui e falar, olha, se você fizer isso, seu filho vai ser isso, eu estou sendo injusta, porque o mais importante é a presença do Senhor transbordando, fluindo na nossa vida. É a gente sentir, Senhor, aqui deu ruim, né? Vou usar agora o termo, né, do popular, isso aqui não deu certo, amém, Senhor, tu sabes, porque tu conheces a minha estrutura, né? Tem uma frase que diz assim, que se eu não tenho, se tem alguma coisa que os outros têm que eu não tenho, se eu não me engano é o livro A Resolução de Toda Mulher. Aí ela diz assim, se aquilo que eu acho que eu deveria ter, que outras pessoas têm, é porque Deus, ele disse que eu não preciso ter. E a mulher tem isso, né? Às vezes a gente quer essas recompensas visíveis, mas as recompensas não são visíveis. É claro que Deus, ele faz além, porque ele é um pai amoroso. Ele não vai dar pedra para um filho. Então, eu tenho certeza que ao longo da nossa caminhada a gente vai desfrutar de muitas recompensas, no plural. Mas eu não posso entrar num relacionamento com Deus pensando na recompensa. Eu preciso entrar, eu quero um relacionamento. Eu quero viver intensamente aquilo que Deus falou na palavra dele. E é interessante que às vezes eu pego a palavra do Senhor e falo, Senhor, na Bíblia está escrito isso, Senhor, e me ajuda que isso seja real na minha vida. Então, se eu tivesse que resumir, é a própria presença de Deus na sua vida, é você desfrutar da paz, da tranquilidade. A casa está caindo e você está, glória a Deus. O negócio está ruim, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que tem um propósito, então eu creio que essa é a nossa maior recompensa. Amém.
Pri, Pri, o que você tem a dizer nesse nosso último episódio? Reconheçamos sempre que Ele é Deus, né? E façamos com alegria a carreira que nos foi proposta. Amém. Olha, eu vou dizer um pouquinho, assim, sabe, sobre essa recompensa, um pouquinho ali do que a senhora falou mesmo. A maior recompensa que eu tenho hoje, por ter escolhido e decidido que cada dia mais eu quero estar na presença de Deus, seguindo os seus ensinamentos, é uma paz que eu nunca experimentei na vida. E uma alegria constante, não é um estado de alegria. Eu não me sinto alegre, eu sou alegre hoje. E é isso que eu vejo como a recompensa de estar na jornada, de ser uma mulher que busca a presença de Deus diariamente. Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu busco ser melhor. Como falou, né? Como a senhora falou, eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Não que eu não erre, não que eu não ali dê uma desviada ali, né? Uma tropeçada. Mas hoje eu tenho o entendimento de que aquela tropeçada precisa ser reparada, né? Que eu não posso mais tropeçar na mesma pedra. Virão pedras novas, pedras maiores, menores, mas que eu não quero mais tropeçar na mesma pedra. E isso eu acho que leva a gente para a evolução. Então, hoje é o nosso último episódio dessa temporada que eu acho que foi muito enriquecedora. Nós falamos sobre a identidade de filha, nós falamos sobre a mulher da sociedade atual, com a mulher que Deus nos criou para ser, né? Ali a diferença dessas mulheres, como unir essas mulheres, foi muito proveitoso. Falamos sobre como começar, como dar início a essa transformação para quem está ali perdido, como eu estive um dia, né? Sem saber muito bem que rumo tomar, vivendo ali no looping, né? Dos ciclos repetitivos, né? Que nos impedem de avançar. E hoje nós falamos aqui sobre as recompensas. E eu trouxe essa palavra recompensa, acho que foi uma coisa muito assim, claro que de Deus, né? Porque era, acho que para chegar a isso mesmo, para a gente chegar a esse entendimento aqui tão precioso, que eu acho que quando a gente tem ele, tudo faz sentido, né? Experimentar a paz, que é viver na presença, é único. É único. Como a pastora falou, o mundo pode estar caindo, as coisas podem estar acontecendo e você se mantém na paz. Isso é muito valioso, isso dinheiro no mundo não paga e a gente tem provas aí, né? A gente tem histórias de vida que comprovam isso. Hoje tem eu acredito muito num avivamento, né? Que esteja acontecendo, que talvez nós nem estejamos percebendo, mas eu tenho percebido, talvez por estar lá fora e hoje estar aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo muitos jovens, muitas meninas. Eu vejo hoje nas redes sociais muitas meninas falando da palavra de Deus, muitas meninas falando da importância de guardar o coração, da importância. Eu fico tão feliz porque eu falo assim, nossa Deus, que bênção. Elas não vão ter que passar pelo que eu passei, bater cabeça igual eu bati, né? Então elas já estão um passo à frente, né? Elas já estão muito mais à frente do que eu. E que bênção é essa? A gente tem visto aí um grande movimento também de pessoas conhecidas que estão começando a buscar a Deus, estão começando a entender que precisam dessa paz. Deus não precisa da gente, mas nós precisamos tanto dele, que é só vivendo na presença que a gente vai entender a recompensa que é ter a paz que vem de Deus. Muito obrigada pela participação, pastora. Tenho certeza que cada palavra aqui, que a senhora foi instrumento hoje, né? Do Senhor para trazer aqui esse seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência. Já sou uma admiradora sua. Quem me apresentou a senhora foi uma grande amiga que fala com tanto entusiasmo da pastora e do esposo dela, que assim, na hora mesmo eu falei, meu Deus, é ela, né? Então assim, é muito bonito ver quando
alguém é admirado, quando uma mulher, né, é admirada, quando ela toca outras vidas, quando ela passa isso. Eu acho que essa é a nossa missão, cada um de nós. Tem aquele filme A Corrente do Bem? Eu entendo hoje isso que nós estamos fazendo aqui, né, contando as nossas histórias, dando o nosso testemunho, falando das coisas maravilhosas, das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, né, e do quanto nós estamos aprendendo, do quanto nós queremos, né, temos o desejo de evoluir das nossas práticas. Então eu acho que isso não tem nada que pague, né, esse brilho que a Ana me falou da senhora. Então a senhora é uma pessoa realmente usada, iluminada. Muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu ministério, do seu esposo. Espero estar lá em breve com vocês, aprendendo mais nos cursos. Fala um pouquinho mais do livro, só pra gente... Fala um pouquinho do livro, eu acho que é muito interessante. Guia de Casais de A a Z. Na verdade, Deus colocou no nosso coração, eu falei que foi uma gestação bem longa, eu acho que uns 10 anos. Deus colocou no nosso coração e nós fizemos como se fosse um devocional para casais. São todas as letras, tem todas as letras do alfabeto, tem A, tem Z, tem Y, tem X, tem K, então é um livro para auxiliar. A gente pega uma letra, por exemplo, a primeira letra é o amor, não pode faltar no casamento, o amor ágape, o amor que é decisão, o amor que perdoa. E logo após de cada letrinha, a gente tem a parte prática. Como é que eu vou exercitar isso? Porque falar, né? A gente fala muito, né? Então, é um livro, assim, para deixar na cabeceira. Você não precisa ler o livro, né? Então, assim, Deus nos foi direcionando para ser um auxílio para os casais, né? A gente tem muito tempo de escuta, muitos anos trabalhando com casais. Então, a gente tentou colocar de tal forma, assim, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ver um pouquinho sobre isso aqui, deixa eu melhorar. Então, todas as letras têm uma praticazinha no final, né? Para que o casamento realmente seja aquilo que Deus colocou. É um exercício. É um exercício. É pra gente fazer um exercício todo dia. Isso é muito, então, você pode procurar lá, tá na Amazon. Perfeito. Guia de Casais de A a Z. Guia de Casais de A a Z. Gente, leitura é muito importante. Eu sou testemunha disso, porque é nas leituras, além da palavra, né, ali, que é o principal, mas essas leituras nos ajudam muito, né? Vocês fizeram um trabalho por nós, né? Interpretando algumas coisas, já compartilhando algumas experiências. E eu quero agradecer, né? Eu que você está me agradecendo, né? Eu fico até constrangida, né? Mas eu agradeço pela honra, por esse convite, né? A gente sempre... Hoje eu estava conversando com uma pastora amiga e eu falei para ela, a gente vive como Paulo ensinou, é gastar-me e deixar-me gastar em prol do evangelho. Então, eis-nos aqui naquilo que o Senhor colocar no nosso coração, realmente nós amamos a presença, a chamada, aquilo que Deus nos confiou. Então, foi um prazer estar aqui, foi um privilégio, né, estar aqui no primeiro, né? Primeiro episódio. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Amém. Pri, obrigada. E tamo junto aí para os próximos. Então, esse foi o último episódio da nossa primeira temporada aqui do podcast Mais Valiosa que Rubis. Espero que essa palavra toque o seu coração, né? E que você tenha uma vida aí transformada. E aguardem que teremos as próximas temporadas. Fiquem com Deus. Um grande beijo.